diga aí o filho do presidente Lula, que diga aí a turma que está na nação, que diga aí os processos de cassação de autoridades por desvio de recursos, por falcatrua, formação de quadrilha. Tem até deputado já presidiário hoje. A decisão de soltar ou manter preso é da autoridade judiciária de você. Você não é obrigado a manter o delinquente preso, nem é obrigado a soltar, não. Você tem a liberdade de aplicar ou mantém preso pelo artigo tal, ou libera pelo artigo tal. Estou falando do malfeitor preso, autuado por inquérito por flagrante. Não estou falando das pessoas de bem presas injustamente. Eu não estou falando desse pessoal, estou falando do criminoso em si, do delituoso. Então, senhores dignos, magistrados, juízes, desembargadores, os senhores não são obrigados a soltar ninguém. Também não são obrigados a manter preso. A escolha é de você. Se solta para ele voltar ao delito dele, ou se mantém preso para resguardar a tranquilidade da sociedade. E a sua está nesse meio. A sua tranquilidade, a tranquilidade da sua família, dos seus amigos, dos seus clientes, está nesse meio. Porque o bandido lá no outro bairro não quer nem saber se a vítima dele é parente de juiz, se é policial, se é advogado, se é parente de... Ele não quer nem saber, ele vai metendo ficha, como eles dizem. O que é que acontece no Brasil? O que é que acontece no Estado? Essa violência toda não é gerada por desemprego, por analfabetismo, nem por falta de acesso às escolas, nada. Senão, as aldeias indígenas seriam megas marginais, seriam quadrilhas inteiras de bandidos, ribeirinhos, todos os ribeirinhos seriam assaltantes, seriam maconheiros, seriam viciados, seriam drogados, seriam traficantes, assaltantes de banco, seriam tudo. Problema da segurança pública é a falta de compromisso das autoridades em impor o terror ao bandido, conforme Romanos 13, e a impunidade. Vou ler mais um texto da Bíblia Sagrada sobre impunidade. Eclesiastes, livro de Eclesiastes no Velho Testamento, capítulo 8, versículos 11 a 13. Atenção, povo religioso do Brasil. Pegue a sua Bíblia na sua casa, na sua sala, no seu quarto, na sua igreja. Leia isto aí. Eclesiastes 8:11. Por que será que as pessoas cometem crimes com tanta facilidade? Uma pergunta. É porque os criminosos não são castigados logo. Deus falando na Bíblia. Vou repetir. Por que será que as pessoas cometem crimes com tanta facilidade? É porque os criminosos não são castigados logo. Impunidade. Brasil está atolado até o gogó, até o pescoço de impunidade. Um criminoso pode cometer 100 crimes e continuar a viver. Sim, eu sei que dizem: se você temer a Deus, tudo lhe correrá bem. Eu sei. Olha, se tu temer a Deus, tudo correrá bem. Eu sei, está escrito. Mas não correrá bem para os maus. Por que não correrá bem para os maus? Porque Deus está olhando aqui com a visão do terror aos malfeitores. Ele olha pelo princípio de autoridade dele que ele constituiu para a sociedade. De implantar o terror aos criminosos. E as autoridades estão olhando diferente, ao contrário. Por isso desobedecem. Senhores autoridades brasileiras estão desobedientes a Deus. Por isso que o Brasil está afundando moralmente, espiritualmente, socialmente. Os senhores estão destruindo a nação brasileira. Presidenta Dilma, a maioria dos senadores, deputados federais, deputados estaduais, vereadores, maioria dos governadores, maioria dos prefeitos, maioria dos vereadores, órgãos públicos responsáveis em punir e aterrorizar o bandido. Vocês estão sendo benevolentes em demasia com a criminalidade. Estão arrochando o cidadão de impostos, mexe no contra-cheque na marra, não dá esse direito do servidor, deixa ele ir na justiça questionar e fica faltando pão careca, fica faltando macarrãozinho, arrozinho na mesa do pai de família. A vida deles passa como uma sombra. Morrerão jovens porque não temem a Deus.
a juventude brasileira morrendo é porque não teme a Deus. Tá cheio de orgia aí. A polícia tem maior dificuldade para fechar um ambiente de diversão, um prostíbulo, um ambiente imoral. Sabe por quê? Tá cheio de lei para beneficiar essa malandragem, essa pouca vergonha. Tá cheio de gente para dar canetada, alvará, livramento condicional, salvo-conduto, não sei o que, licença para cá, para lá, para que o mal prospere. Está aqui, ó. A vida deles passa como sombra. Morrerão jovens porque não temem a Deus. Se estiverem na igreja, rezando, orando, se estiverem num grupo de jovens, assistindo um filme, tomando um refrigerante, comendo um pouco, debatendo, se estiverem num videogame de brincadeira sadia, se estiverem saindo da escola indo para casa, se estiver ajudando o pai e a mãe na casa, no comércio dos seus negócios, vai ter essa onda de violência? Não vai ter. Leia, cidadão, este texto. Agora eu, como governador, indo até o Ministério Público, eu vou lá no Ministério Público conversar com as autoridades do Ministério Público. Primeiro, vou pedir deles plantão rigoroso também, plantão rigoroso e permanente nas delegacias, principalmente centrais de flagrantes, para assistirem à chegada do delinquente, o depoimento, a formalização da culpa e o flagrante dele para ele assinar embaixo. Acompanhar tudo isso, até o promotor assina junto. O que é que vai acontecer com isso? Vai evitar que o advogado de defesa peça um segundo depoimento alegando que ele foi constrangido naquele depoimento a assumir a culpa que não era dele. O promotor lá, não foi constrangido não. Eu assisti, assinei, não. Garante aí. Vamos ver se tem coisa a mais ou coisa a menos. Mas aquilo ali, não tem negócio que a polícia deu tapinha, mandou assinar, diz que tu matou, diz. Não acaba essa palhaçada. Isso é palhaçada jurídica, inventada nos tribunais para defender os seus clientes malfeitores. Exigir primeiro que o Ministério Público se posicione, exigir primeiro todos os direitos dos agentes públicos, condições dignas de trabalho, proteção social da população e no final vai ver os direitos dos delinquentes. Deixa para o final. Priorizar as denúncias de todo cidadão. O Ministério Público prioriza todas as denúncias de cidadãos. Bota o cidadão sempre na frente, que às vezes é o marginal que passa na frente do cidadão. Contra quem quer que seja, inclusive contra qualquer poder público ou seus agentes. Apurá-las imediatamente, requerer providências para a manutenção dos direitos e proteção que esse cidadão tem direito. Façam isso. Não custa nada, os senhores também são pagos para isso. Eu, como governador Malaquia Santos, agora marquei uma audiência, vou até a Ordem dos Advogados do Brasil. Vou falar com a diretoria da seção Pará, Ordem dos Advogados do Brasil. Vou pedir para eles que eles façam um trabalho de conscientização para advogados criminalistas. Atenção, criminalista, para vocês se especializarem em outras áreas da advocacia. Com isso, cobrarem bem mais caro para defenderem os criminosos. Joga a tabela 10.000% de aumento aí para defender um criminoso. Apoiarem mais as vítimas e seus familiares. Apoiem mais as vítimas. A seção de direitos humanos atuarem mais em defesa da sociedade de bem. Atuem mais em defesa da sociedade de bem. Chega uma denúncia lá, veja que é um cara. É cidadão de bem, priorize, não é? Bota no rabo da fila. Porque ele está fazendo injustiça com todo mundo aí. Está aterrorizando a vida de todo mundo. Facilitarem a negociação de custas para defender direitos do cidadão. Tem o cidadão que é violado num direito ali, direito de R$200, 300, foi violado esse direito dele. Ele vai com o advogado, querem R$1.000, R$2.000, só para ouvir o cara. Mas não sei quantos mil para entrar com uma ação na justiça. Estamos precisando urgentemente de uma lei. Atenção, deputados federais em Brasília, vocês estão me ouvindo aí. Atenção, tenho alguns deputados amigos aqui no Pará, não vou falar. Mas senadores da República, deputados federais, metam logo um projeto de lei aí urgente em Brasília. Estou dando essa de bandeira para vocês, não estou cobrando nada. Toda causa civil, toda causa até 50 salários mínimos
O próprio requerente pode alegar, pode falar na audiência em defesa própria dos seus direitos, sem a presença obrigatória de um advogado.